de Jesus chegar, tinha uma tradição de duas escolas. Diga comigo, a escola, bem forte, vamos lá, a escola de Shammai. Qual é a primeira escola? Shammai. E diga comigo, e a escola de Hilel. Qual era a primeira escola? Qual era a segunda escola? Aí essas duas escolas, uma era radical. A escola de Shammai dizia: o homem só pode se separar da sua mulher em caso de adultério. Mas eu já expliquei que o problema não era só o adultério. A escola de Hilel era liberal. O homem pode se separar se ele achar qualquer coisa feia na mulher. Achou o cabelo feio, achou o dente dela feio. Porque o homem, irmão, quando ele ama a mulher, ela pode estar com um dentinho velho feio. Aí ele vai lá assim no rostinho dela: amor, bem, amanhã eu quero que tu vá lá no dentista, urgente, não é assim? O que é, bem? Abre a tua boca aí, ele até pega. Olha, filho, tu tem que ajeitar esse dentinho aqui, amor, viu? Amanhã, viu, amor? É assim. É ou não é o homem que ama a esposa? Pronto, ele não chega dizendo: olha, a esposa do fulano, ela só anda bonita. Ele chega: minha filha, eu quero que você, tá aqui o cartão, eu quero que esse mês você compre umas roupas para você, bonita. Vá, minha filha, te arruma, compra uns tamancos bonitos, que eu quero ver tu linda, meu amor. Eu quero ver tu linda. Ele quer a fantasia dele bonita, sim ou não? É assim. Agora fica, tá faltando amor, eu não estou, coisa dele. Ok? A escola de Hilel dizia que o homem poderia se separar por qualquer coisa. Irmão, era muito humilhante. E aí era o seguinte, está lá em Números capítulo 5. Se o marido desconfiasse da mulher, ele dissesse assim: eu acho que a minha mulher está olhando para o João. Aí ele levava no sacerdote. Aí o sacerdote chegava: a senhora está olhando para o João? Ela dizia: não, sacerdote, estou não. É meu marido com ciúmes exagerados. Não, mas venha cá. Ele pegava o pó do tabernáculo, botava dentro da água, e aí ele olhava para ela e disse: pega isso aqui, beba. Quando tu começares a beber essa água, a tua coxa vai cair, as tuas partes íntimas vão inchar, o teu útero nunca mais vai produzir, vai sair sangue pelo teu nariz, pela tua boca. E ela tinha que beber a água. E ele dizia: se ela não tiver pecado, a água da maldição não vai fazer mal dela. Era assim com a mulher. Era assim com a mulher. Aí agora vem, pronto, essas duas escolas vêm antes de Jesus. E eu vou correr aqui para finalizar agora. Quando Jesus chega, ouçam bem, Mateus 19, capítulo 10 de Marcos, são as referências. Mateus 19, capítulo 10 de Marcos, Lucas 16, 18, 1 Coríntios capítulo 7 que ele está lendo. Vou correr agora para finalizar. 10 minutos eu vou encerrar aqui. Olhe bem para cá. Olhe bem para cá. Os discípulos chegaram para Jesus querendo a lei de Moisés. E eles disseram: Senhor, é lícito dar carta de divórcio? Eles estavam no pensamento de Hilel e de Shammai. Aí Jesus vai exaltar o casamento e a vida a dois. Não é assim? Ele disse: olha, desde o princípio nunca foi assim. Gênesis 2:24: deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua, e os dois serão o quê? Esse é o princípio. Jesus não foi nem para a escola de Hilel e nem para a escola de... Aí os discípulos viram que não tinha espaço, correram e disseram: mas Moisés deu carta de... Aí ele disse: Moisés fez isso como uma concessão para proteger as mulheres. Ele fez isso por causa da dureza dos vossos. Quando Jesus terminou, porque Jesus nunca podia ser a favor do divórcio, porque ele ia destruir todo o plano ideal de Deus. E o que acontece? Jesus diz assim: olha, isso é por causa da dureza dos corações. Os discípulos saíram dizendo assim: então não é bom casar. Não foi assim? Está em Mateus 19. Então não é bom casar. Mas vocês observaram que apenas o Evangelho de Mateus, olha para cá, apenas o Evangelho de Mateus tem a expressão a não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Leia Lucas 16, 18. Rapidinho aí eu vou encerrar aqui com essas exposições. Vamos lá. Como é que diz? 16, 18. Ou qualquer
que deixar sua mulher qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada, pelo marido, sim, adultera também. Esse é o evangelho de Lucas. Alguns dizem que tanto Lucas como Mateus bebeu na fonte de Marcos, seguindo o esboço de Marcos. É claro que cada evangelista tinha a sua peculiaridade. Marcos 10, vamos ver do 9 a 12, rapidinho. Eu quero que vocês marquem essas passagens bíblicas, porque eu estou respondendo uma questão muito séria. Marcos 10. Isso, 10, 9 e 12, vai ver aí. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso. E em casa tornarão os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Olha aí. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher, novamente Marcos, qualquer que deixar a vossa mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido, piorou, e casar com outro, adultera. Eu pergunto, nesses dois evangelhos tem brecha? Vamos lá, tem brecha? E quando você vai para Mateus, veja aí 5,32. Quando você vai para Mateus 5,32, alguns biblistas dizem que os judeus deixaram passar essa frase porque muitos já viviam nessa prática aí. E Mateus, ele escreve para os judeus. Vai. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, olha, a não ser por causa de prostituição, olha, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, olha, comete adultério. Então preste bem atenção. Nesse caso aí, além da separação, não dá nem direito ao novo casamento. Entenderam agora? Você tem dois evangelhos, e se você seguir a lei do judaísmo, o testemunho de dois é o quê? É verdadeiro. E dois evangelhos não usa a expressão a não ser por causa. Só tem Mateus, e alguns dizem que os judeus deixaram passar para beneficiar os judeus. Ou seja, não há confirmação para isso. Pastor Zé, como é que está meu caso hoje? Eu não posso sair sem dizer isso para você. Observe que eu estou aqui pregando a Bíblia. Eu estou mostrando aqui a palavra de Deus. Eu não estou mostrando. Vamos lá para o apóstolo São Paulo. 7, vê do 14. 7,14 de 1 Coríntios. Rapidamente. 7,14. Vai, como é que diz? Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Isso. E a mulher descrente, sim, é santificada pelo marido. Isso. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, isso, mas agora santos. Pode ir. Mas se o descrente se apartar... preste bem atenção. Olha aqui, porque alguns estão usando Paulo para dizer que Paulo era a favor do divórcio. Paulo também segue a mesma linha de Marcos, segue a mesma linha de Lucas. Ele está falando para um casal que aceitou Jesus e que antes não vivia debaixo dessa lei. Eram pessoas pecaminosas. Os dois aceitaram Jesus. Caso a mulher aceite a Jesus e o marido diga: olha, eu não quero teu Deus, eu não quero tua fé, vai embora. Paulo disse que ela poderia ir. Mas quem é que pede a separação aqui? É a crente ou é o descrente? Vamos lá, me ajudem. Quem é que pede a separação? É o crente ou é o descrente? Descrente. É o descrente. É o descrente. Então ele diz, mas se ele... Por que Paulo não pediu? Porque ele dizia que a mulher crente, se o marido não fosse crente, ela poderia ganhar até o marido. Pronto, está lá em 1 Pedro 3. E ele também diz a mesma coisa. Caso seja o marido que seja crente e a mulher incrédula, ele pode ganhar ela para Cristo. E quando ele diz que os filhos seriam santificados, ele não estava dizendo que os filhos seriam salvos, mas a presença de um santo no lar, com testemunho exemplar, pode abençoar a vida do filho e a vida do marido não crente. Sim ou não? Então pronto, você não tem nem em Jesus, nem em Paulo, nenhuma confirmação. Pastor Ziel, e agora? Aí eu não sei porque meu tempo não dá, já vou encerrar bem aqui, meu pastor. E aí é muita coisa, mas aí... O
que está pesado é porque aí nós temos que resolver o caso dos irmãos, né? Aí criou-se uma teoria do traído inocente e do traído culpado. O que é o traído inocente? Alguns dizem que aquele que foi traído inocentemente, a partir desse momento, ele tem liberdade para se casar com outra, porque ele era um inocente. Só que Jesus piora o negócio, porque ele está dizendo que mesmo tu sendo inocente e casar com a repudiada, tu faz o quê? Aí piorou, porque Jesus está dizendo assim, ó, aquele que casa com a pronto, aí piorou o negócio. E o culpado, eles dizem que o culpado não pode contrair novo casamento. Por quê? Porque ele foi o pivô do pecado. Então são as explicações que os homens dão. No Código de Hammurabi, me parece 1927 ou 1928, tinha também a lei do divórcio. Lá, se a mulher fosse apanhada em adultério, ela era afogada, jogada dentro de um rio muito fundo, que ela não saía mais. Até no Código de Hammurabi, antes de Moisés, a mulher borboleta. O que era mulher borboleta? É aquela que não faz a comida, é aquela que só vive no WhatsApp, é aquela que só vive na rua, é aquela que só vive no shopping, que não liga para casa, não liga para o marido. Pelo Código de Hammurabi ela era morta. Mulher borboleta, só vive voando. Assim, entenderam minhas coisas? Isso é o Código de Hammurabi, não é o pastor Zé, é o Código de Hammurabi que fala isso, a mulher borboleta. Então preste bem atenção que Jesus fechou toda a brecha, sim ou não? E Paulo também fechou a brecha, sim ou não? Agora vamos para mim finalizar. Quem é um que pode ficar aqui em pé para me ajudar aqui? Tu mesmo que está com o microfone, vem cá. Eu mesmo vou fazer aqui duas perguntas para ele. Não é pergunta de Bíblia não, são duas colocações e ele vai me dizer. Ele é estudioso, seu nome é o... Bota aí no microfone. Orleães, me diz uma coisa. No caso da mulher ser casada, e Jesus disse que a não ser, se fosse seguir a escola de Shammai, a não ser por causa de adultério. Mas digamos que uma mulher é casada com um homem que ele é brutal e ele mata alguém, e ele vai para a prisão perpétua nos Estados Unidos. Como é que fica nesse caso? O que tu acha? Porque se seguirmos a escola, diz a não ser por causa de relação sexual ilícita, mas essa mulher sabe que o marido dela nunca mais vai voltar. O que tu acha? Como é que a gente tem que fazer? Se ela for crente, ela vai ter a esperança dele sair, mas se concretizar a lei e ele for morto, ela fica viúva. E aí abre brecha bíblica para um novo casamento. Está certa a resposta dele? Quem acha que está certo? Levante a mão. Quem acha que está errado? Está certa a resposta dele. Mas digamos que a mulher seja casada com um homem e de repente ele fica louco da mente, insano, não volta mais. E aí? Qual é a saída também? Ele foi embora, não, ele está louco, ele não fala, ele não sabe mais de nada. E ela tem direito de pedir o divórcio? Não. Tem que orar a Deus para Jesus curar. Tá doente. É verdade, na mente. E no caso, para a gente encerrar aqui, e no caso daquele marido que ele é um bom pai, ele é um bom esposo, supre a esposa de tudo, mas ele vive traindo a esposa, ela tem o direito de se separar? O que ela tem que fazer? Pedir logo o divórcio, chutar o balde, o que ela tem que fazer? O perdão é o melhor caminho. Essa era a resposta que eu tinha para dar. Porque a Bíblia diz que morrendo, está livre para casar com quem? Contanto que seja como? O Senhor. Agora eu vou responder uma coisinha, obrigado. Há um autor americano que diz assim: porque cada caso tem que ser analisado caso a caso. Só que a Bíblia, ela não pode abrir brecha para essas coisas, porque senão banaliza e o homem tem um coração duro. A Bíblia tem que ser a Bíblia, e você precisa se render à Bíblia. Pastor Aziel, e no caso que, por exemplo, a minha mulher vivia me traindo, não me queria mais, e etc. Ou outro caso seu, que não foi largar só porque não gostou dela, não foi largar só porque não gostava da voz dela. E nesse caso, pastor, você deve ser tratado como membro, respeitado na igreja, e esse é um caso entre você e Deus. É um caso entre você e Deus. Eu não vou ter voz para entrar nesses detalhes, mas você sabe a sua situação,
E eu vou só dar um exemplo aqui. E eu pergunto aqui, encerrando: Deus perdoou Davi? Deus perdoou Davi? Vamos lá. Deus perdoou Davi? Mas Davi morreu como? Deus fez duas maldades com Davi. Ele morre aproximadamente com 70 anos. 70 anos, o homem ainda é homem ou não é? Cadê os homens aí de 70? Vai levantar a mão, porque é glória a Deus. Eu estou ajudando vocês, hein? Depende, né? Mas porque o senhor está diabético. Olha, agora preste bem atenção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Davi tinha 70. Quem é que morre junto, pertinho de Davi, do ladinho dele? O que ele mais amava era mulher. E no final da vida ele morre com uma mulherzinha toda linda, cheirosa, bonita, que ele não podia fazer nada. Não era assim? E a Bíblia ainda diz mais, olha para cá: a espada nunca mais se afastou da casa de... Você quer o perdão do adultério, como de Davi? Morreu o menino, um irmão matou o outro, o irmão abusou da irmã, o outro queria tomar o trono, Salomão matou o irmão porque queria tomar o trono dele. Nunca mais a vida de Davi prestou. A Bíblia diz que a espada nunca saiu da casa. Quem abre a porta para o adultério dificilmente terá uma vida bem estruturada. Por isso, coloque a porta, coloque a cerca, coloque o cadeado: não adulterarás, porque o adultério traz consequências gravíssimas. Honre a tua esposa. Se o negócio está enfraquecendo, um pastor chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu vou largar minha mulher, eu não sinto nada por ela. Aí ele disse: é mesmo, irmão? Mas eu queria fazer o seguinte: tire 15 dias de férias aí, e aí leve ela. Só que você faz o seguinte: tu vai no avião, ela vai no outro. Faça de conta que ela é tua namorada. Ele ligou para a irmã: irmã, olha, tá assim, agora faça de conta. Aí ela foi para um lado, foi para o outro. Aí ele estava lá na praia e ela chegou, toda linda, bonita, toda arrumada, jogando cabelo. E ele disse: meu Deus, que mulher linda é essa? Aí ela olhou assim: é a minha. É a minha. Aí ele, pronto, voltou e disse: pastor, não vou mais me separar não. É porque às vezes a mulher também está dentro de casa e ela esquece que é mulher. Tu é fêmea, minha irmã. Tu pode ser mãe, tu pode ser mulher, mas tu tem que se lembrar que tu é fêmea. Deus, quando deu para Adão, ele não foi uma mulher, eita mulher. Não, ele deu foi uma fêmea. Tu é fêmea, tu é Ixá, tu é mulher, tu é fêmea. E fêmea as irmãs já sabem o que é. E também, meus irmãos, tu é macho. Tem um bocado de homenzinho velho também, que as mulheres estão pulando fora, que o bichinho velho não dá conta de nada. Fraco velho, sabe nem beijar a mulher, bicho velho só cospe ela o dia todinho. Aí pronto, aí a mulher diz: não quero não sabe dizer nada. A mulher abusa também. Até esse termo melofo é exagerado. Pronto. Tinha um irmão que ela tanto tempo. É aqui minha gatinha, pastor, minha gatinha. Aí a irmã: não, para, eu já estou abusando. Tu tem que saber a hora também, porque aí é assim. Deus te abençoe, paz do Senhor.